Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Vitor Cinzento, esse é o meu canal sobre futebol alemão e hoje a gente vai contar uma das histórias dos clubes que eu mais queria falar aqui, né? Que é o Union Berlin, você já viu aí no título, né? Sabe de quem a gente está falando. Essa é uma equipe que eu já queria falar tem muito tempo, porque eu acho uma das equipes assim mais simbólicas, mais importantes de todas que tem na Bundesliga nesse momento. Tem um contexto histórico muito legal e vai ser bem bacana falar sobre a história do Union Berlin. Bom, o clube foi fundado em 20 de janeiro de 1966, porém, ele é descendente de um clube que tem sua fundação datada em 1906, o SC Union Oberschenheim, que é uma equipe que disputava ali vários campeonatos no início do século e foi um dos principais vencedores ali na década de 1906 até mais ou menos 1920, quando veio ali todo aquele boom mais do esporte e tal. Então era uma equipe que ganhava bastante, sempre disputou muito essas ligas, né? E estava sempre em alta. Essa era uma das principais equipes do futebol alemão naquele período. Muito depois disso, né, já partindo ali para o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945 mais ou menos, quando teve a divisão, né, do Muro de Berlim entre Berlim Oriental e Berlim Ocidental, essa equipe acabou passando por uma divisão. Metade dos seus jogadores viajaram e ficaram do lado ocidental, enquanto a outra metade permaneceu do lado oriental da Alemanha. A parte que foi para o ocidente ficou conhecido como Union 06 Berlim, enquanto a parte que ficou no oriente foi o Union Oberschonweide, né, que é a mesma equipe com o mesmo nome e que agora permanecia, né, do lado leste, do lado oriental da Alemanha. E bom, esse time, né, esse time do Oriente, a equipe que ficou na parte comunista da Alemanha naquele período, é esse que a gente conhece hoje. É o Union Berlin que disputa a Bundesliga e que se tornou, né, a primeira equipe da história que estava, né, presente e vigente na Alemanha Oriental e que hoje disputa a Bundesliga. E bom, a equipe acabou passando por vários momentos difíceis, até por estar ali no futebol oriental, sofreu bastante com isso, era sempre muito difícil, os principais times estavam no Ocidente, e ali no Oriente as equipes meio que só se mantinham, não tinha tanto uma disputa efetiva, não tinha muita verba, muita influência, então acabou ficando meio por isso. Nesse período a equipe desenvolveu bastante disputa com o Dynamo Berlim, que era uma equipe da região e aqui tinha o melhor aporte financeiro, né, que conseguia os títulos, conseguia vencer, conseguia fazer um pouco de diferença. E aí a equipe foi levando, né, durante um bom período eles foram caminhando, foram seguindo com isso, até que veio a unificação da Alemanha ali no finzinho da década de 90, no comecinho da década de 90, fim da década de 80, houve a unificação alemã após a queda do Muro de Berlim. E aí, com isso, né, acabou se desenvolvendo várias coisas, mas o Union Berlin que a gente conhece hoje passou por muitas dificuldades e quase beirou a falência, né? A equipe quase chegou a fechar as portas justamente por dificuldade, por tudo que estava passando. Aí, nesse mesmo período, né, pensaram em vender os naming rights do estádio, poder patrocinar um pouco esse momento da equipe que estava sendo um momento muito difícil. E a torcida foi, e ao invés de deixar com que o nome do estádio fosse alterado, deixasse de ser aquele tão tradicional da equipe, todos os torcedores, né, não todos, a imensa maioria, participou de uma enorme campanha de doação de sangue, e o dinheiro que eles conseguiram por meio dessas doações, eles utilizaram para poder financiar o clube que estava disputando a 4ª divisão do futebol alemão naquele período. Depois disso, né, depois de algum tempo, a equipe continuou disputando a 4ª divisão, subiu para a 3ª divisão. Quando chega na 3ª divisão, já é primeiro colocado imediatamente. É primeiro colocado na 3ª divisão e sobe para a Bundesliga 2. Neste momento, eles passam mais ou menos um período de 10 anos disputando a Bundesliga 2 seguidamente. Eles não foram rebaixados nem subiram à Bundesliga principal. Ficaram ali na disputa da Bundesliga 2. Até aqui, né, um pouco mais de tempo para frente, depois dessas 10 temporadas, como eu citei, eles ficaram em 3º e disputaram a relegation com o Stuttgart. E aí, eles venceram e acabaram entrando para a elite do futebol alemão, enquanto o Stuttgart foi rebaixado para a 2ª divisão. E com isso, o Union Berlin se tornou a primeira equipe da Berlim Oriental a chegar na disputa da Bundesliga. Foi o primeiro time daquele segmento, né, da Berlim Oriental, que
que pôde disputar a Bundesliga, e isso entra para a história sim, porque tiveram vários outros times que tiveram até mais importância, mais influência, mais dinheiro, mas que não conseguiram o sucesso que o Union Berlin teve. E bom, se a gente for falar aqui dos principais rivais, né, do Union Berlin, a gente pode citar, claro, o Dynamo Berlim, que é um rival histórico, é o rival ali da região e é o clube com que eles tinham mais atrito, até por também ter feito parte da Berlim Oriental, mas nos últimos anos cresceu bastante a disputa com o Hertha Berlim. Era uma amizade muito grande, até por um ser da Berlim Ocidental, outro ser da Berlim Oriental. Os clubes tinham um clima muito amistoso quando se enfrentavam. Mas, a partir do momento que o Union Berlin começou a disputar a Bundesliga, esse clássico aumentou, a rivalidade começou a surgir e tem tudo para começar a aparecer uma rivalidade muito forte, talvez até a nível de Derby do Norte, a nível de Borussia Dortmund e Schalke 04. Essa rivalidade tem tudo, na verdade, para crescer bastante. São duas equipes que estão passando ali por um momento de disputa dessa Bundesliga principal. O Hertha Berlim no momento não tão bom, o Union Berlin com muita qualidade, e tá tendo essa disputa, tá sendo bem legal de poder acompanhar o início, né, o começo dessa história de rivalidade entre essas duas equipes. E bom, não tem como a gente não falar do estádio, né, do Union Berlin. Aqui a Casa da Velha Floresta, né, a Casa do Guarda Florestal, não lembro exatamente a tradução do estádio do Union Berlin, mas é muito significativo para sua torcida. A torcida tem um apreço muito grande por esse estádio e briga fielmente para mantê-lo da maneira que é, com o nome que é, sem vender os naming rights do estádio ou coisa parecida. A torcida faz de tudo para poder continuar ali na sua casa. É um evento muito bonito, sempre tem muita gente nos jogos do Union Berlin, quase 100% de capacidade sempre que é liberado, né? Agora com a pandemia não fica tanto assim, mas sempre que liberado, 100% da torcida comparece ao estádio do Union Berlin. E lá também tem uma das coisas mais tradicionais dos torcedores do próprio Union. Ali em 2003, 89 torcedores pularam o muro para poder fazer uma roda no círculo central do estádio, cantar o hino do time, cantar algumas cantigas de Natal também, para poder ajudar a equipe que naquele período estava passando por um momento bem difícil e estava quase caindo da segunda divisão do futebol alemão. Eles ficaram lá, rezaram, fizeram essas cantigas, cantaram o hino do clube para poder dar forças para a equipe. Mesmo assim, o Union Berlin ainda acabou caindo, infelizmente, mas aquilo se tornou uma tradição e dali para frente o clube começou a abrir os portões para que no dia 23 de dezembro, que foi quando isso aconteceu, à noite, as pessoas pudessem se encontrar. Eu coloquei aqui, eu estou colocando algumas imagens na tela para que você possa acompanhar mais ou menos como é. É muito bonito, é uma festa de Natal, né, que o Union Berlin faz, que seus torcedores comparecem, e ultimamente com tanta procura eles tiveram até que começar a vender ingresso para essa festa, porque realmente estava tendo uma superlotação, estava ficando muito cheio, né? E é muito legal a gente poder ver essa cultura em volta do Union Berlin. Bom, o Union também é uma das equipes mais conhecidas pelas suas causas sociais, né? É um time que briga muito pelas causas sociais, tanto da população quanto das minorias, preza muito essa questão de receptividade aos migrantes, pessoas que estão tendo que fugir dos seus países de origem para poder tentar a vida em outros, nesse caso buscando na Alemanha. O Union Berlin dá muita oportunidade, tem projetos de apoio a esses imigrantes, tem projetos de apoio também às camadas minoritárias da sociedade, tanto a camada LGBTQI a mais, quanto também essa questão do racismo e de poder dar liberdade, dar proteção aos pretos. Eles têm um projeto nas escolas para poder falar e conversar sobre essas minorias e ensinar crianças desde pequenas sobre isso. É um clube que tem muitos projetos sociais muito bacanas e muito legais, assim, cara. Acho que é uma das maiores virtudes dessa equipe, esse apoio social que eles dão. Vamos passar agora, né, por aquele momento dos recordes, onde quem conhece aqui o canal sabe, né, desse momento é onde eu falo sobre os jogadores que tiveram mais jogos, os que marcaram mais gols, alguns brasileiros que atuaram pela equipe. Então, é exatamente disso que a gente vai conversar agora. Bom, o jogador que mais jogos fez com a camisa do Union Berlin, lembrando, eu não encontrei dados oficiais, eu busquei via Transfermarkt, e o jogador que tem mais jogos registrados, né, neste site é o Lutz Händel, que tem 307 partidas pelo Union Berlin. Além dele, o jogador com mais gols na história do Union Berlin é o Jacek Menzel, que fez 66 gols, né, com a camisa dos Cavaleiros de Ferro.
E bom, por ter uma história muito recente, ainda não ter tanto dinheiro circulando, tiveram alguns brasileiros que passaram pelo Union Berlin, mas a imensa maioria desconhecida aqui do futebol brasileiro. Então eu separei aqui os 3 principais nomes, minimamente conhecidos, e são deles que eu vou falar. Tem o Daniel Teixeira, que está entre os 3 principais artilheiros da história do Union Berlin. Tem também o Carlos Silvio e o Emerson, todos esses atacantes. E bom, além disso, né, vocês também sabem, eu gosto de mostrar aqui o mascote dessas equipes, e o mascote do Union Berlin é o Rittenkoil, que é um cavaleiro muito bonitinho, muito legal de ver. Meu irmão ainda brincou, falou que é um Pinóquio de armadura. É legal, né? Eles sempre gostam de, sempre que é um ser humano, né, o mascote, eles gostam de mostrar as feições do local, como é o caso do Mineiro do Schalke, entre outros. Então é sempre muito legal da gente ver aqui as brincadeiras com os mascotes. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado, que tenha conhecido bastante da história do Union Berlin, é uma das equipes que eu mais valorizo hoje na Bundesliga, acho muito legal a história, acho que tá tendo uma atualidade incrível com o Urs Fischer no comando da equipe, tá sendo bem bacana de acompanhar. Bom, não esquece de deixar seu like, se inscrever aqui no canal, comentar aqui embaixo outro clube que você queira que eu faça a história, eu trago aqui para poder contar um pouquinho mais sobre a história dessas equipes, tá certo? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!